O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizia isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E que alegria podemos nos encontrar hoje, nesse segundo domingo do tempo comum, para podermos também celebrar hoje, nesse terceiro dia, em preparação à festa de São Sebastião, enriquecer-nos das bênçãos de graça, qual então Deus tem reservado para cada um de nós. E hoje, de maneira especial, a liturgia nos convida a podermos então refletir sobre o amor que Deus tem para cada um de nós. Amor esse que muitas vezes parece distante, parece obsoleto em nossa vida, porque muitas vezes as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos, eles ocupam o lugar de destaque na nossa vida e nos fazem perder o sentido da nossa vida, que está no amor que Deus tem para cada um de nós e aquilo que Ele também tem a nos oferecer. Então hoje a liturgia nos convida a podermos então alimentar ainda mais esse amor que Deus tem para com cada um de nós. E para isso, meus queridos amados irmãos, hoje nós então podemos mergulhar nas leituras que nos convidam a poder fazer uma reflexão sobre algo que chama atenção nos dias de hoje, a palavra e principalmente o sacramento do matrimônio, ou como o mundo hoje conhece, como o casamento. É justamente essa temática que então a liturgia nos traz para que nós possamos compreender o amor de Deus para conosco. E assim então podemos olhar para a primeira leitura extraída então do livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 62, que faz parte então, é a terceira parte do livro do profeta Isaías, reconhecido como Trito Isaías, o terceiro autor que vai falar ao povo que agora então, após passar o exílio da Babilônia, e ali então, quando Ciro assume o governo do povo de Judá, ele permite que então as pessoas possam voltar para Jerusalém e recomeçar a sua vida. Então é esse o contexto a qual então hoje o autor escreve para o povo de Israel. E assim então, voltando para casa, onde então, passado tantos anos ali como escravos, eles mesmos sentiram-se abandonados por Deus, desamparados por Deus. Mas agora chegou o tempo de poder recomeçar, de poder reconstruir uma nova história. E para que possa então ser reconstruída essa história, o autor então vai se utilizar então do termo casamento, porque quem é o noivo, quem é a noiva? Ora,
Já Oséias e tantos outros profetas nos ajudam a poder compreender e entender que o noivo é Deus. É Deus quem quer então selar com o ser humano, com a humanidade, com o povo de Israel e conosco, essa aliança de amor. Então Deus, Ele é o noivo e nós, enquanto igreja, somos a noiva. E a vontade de Deus foi então de selar essa união com cada um de nós. Mas, meus queridos amados irmãos, lá no início dos primórdios, já no livro do Gênesis, nós então tínhamos nossos primeiros pais do paraíso, Adão e Eva, que optaram, escolheram seguir outros caminhos que não o caminho de comunhão, de união com Deus. Mas Deus, mesmo assim, sempre tomou a iniciativa para poder estar presente novamente, tentar estar ao lado do ser humano. Enviou profetas, enviou lá os juízes, enfim, de todos os meios e formas, Deus tentou estabelecer novamente essa união com a humanidade. Mas, por várias vezes, a humanidade não quis, ou seja, traiu o seu noivo, se entregando a outros deuses, idolatrando outras coisas, pessoas. Mas, chegada a plenitude dos tempos, a carta aos Gálatas vai nos dizer que Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de uma mulher. E é justamente aquilo que nós então encerramos no domingo passado, esse tempo do Natal, onde o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus novamente veio habitar em nós e conosco, para poder estar junto a nós e novamente selar essa união com a humanidade. E é por isso que nós vamos entender então aquilo que o Evangelho de hoje traz para nós. Mas ainda nesse primeiro contexto, da primeira leitura, Deus então de várias formas tentou estar sempre ao lado e estabelecer essa união com a humanidade. E olha que bonito essa união, É a união entre marido e mulher, quando o amor de fato é verdadeiro, autêntico. É a melhor expressão que nós temos, de relacionamento de um para com o outro. Quantos casais que nós celebramos aí, bodas de ouro, diamante, bodas de prata, são pessoas que passam por dificuldades, lutam para poder permanecer fiel e renovar o seu sim dia a dia da sua existência, do compromisso selado há anos atrás, mas que alcançam porque Deus está no meio deles, está com eles, está habitando com eles também. Então renovam o sim um para com o outro, mas também o sim com Deus, que não pode ficar de fora da história da humanidade. E muitas vezes, meus queridos amados irmãos, e olhando para os dias de hoje, nós vamos perceber que a humanidade está se afastando cada vez mais de Deus, ou seja, está traindo a Deus, não quer selar essa união, esse matrimônio com Deus, esse casamento com Deus. E é por isso que nós vamos então enfrentar dificuldades, problemas, violência e tanta corrupção e injustiça no mês de hoje, porque o ser humano está fugindo da sua origem, e com isso quem sofre somos todos nós. Mas olha só, o profeta hoje nos convida, e nós estamos vivendo o ano santo jubilar da esperança, e que hoje Deus então, através do profeta Isaías, quer renovar a esperança de cada um de nós que também sofremos muitas vezes com aquilo que aparentemente é a ausência de Deus na nossa vida, mas não é. Somos nós que muitas vezes não entendemos o mover, o agir de Deus, assim como o povo de Israel também passou por tudo isso. Mas olha que bonito, Deus vai mudar primeiramente o nome da cidade. E olha, quando Deus muda o nome, é uma nova missão, é uma nova oportunidade de poder recomeçar uma nova história. E olha só, não te chamarão mais abandonada, porque a cidade de Jerusalém se encontrava como abandonada. Olha, e sua terra não será mais chamada deserta, porque com certeza muitas pessoas fugiram, saíram daquelas terras porque sentiram-se abandonadas, desamparadas por Deus. Mas olha só, Deus vai mudar o nome, e olha, o nome será dado, será a minha predileta, a minha escolhida. Então nós podemos perceber que Deus ama a cada um de nós, que formamos esse povo, que foi escolhido a dedo por Ele, que acolhe Ele como Senhor da sua vida. Deus então terá um novo nome também para nós, minha predileta. Então não sei o que você tem passado, vivido, mas Deus hoje te convida a renovar a sua esperança, porque a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, como diz Paulo, a carta aos Romanos, E esse amor de Deus está presente na vida de cada um de nós. Então nós precisamos renovar essa esperança de que tudo pode ser transformado, mas para que isso aconteça, nós precisamos fazer a nossa parte. E como fazer a nossa parte? Olha só,
O salmista de hoje vai nos identificar, nos ajudar a compreender como é, de fato, viver e fazer essa escolha como uma pessoa que se alegra de poder então estar se unindo a um esposo que cuide zelo de cada um de nós. E olha só, para isso nós precisamos então cantar ao Senhor Deus um canto novo. Aí você pode dizer, mas eu não tenho dom de cantar, eu sou que nem uma taquara rachada, né, cantando no banheiro. Não é isso. Cantar ao Senhor Deus um canto novo, louvar a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá, mesmo as dificuldades, compreender que tudo aquilo que passamos dificuldade é para o nosso crescimento e nosso fortalecimento muitas vezes. É poder enxergar o agir, o mover de Deus de uma forma diferente, como o mundo de hoje então observa. Tudo para o mundo é questão de depressão, é questão então de bullying, é questão então de coisas ruins, de tragédia, de violência. Não, vamos enxergar diferente, vamos cantar um canto novo, um canto da esperança, porque nós fomos alimentados na esperança que não decepciona, repito mais uma vez. E assim então, meus queridos amados irmãos, nós poderemos manifestar os prodígios, maravilhas de Deus, sendo diferença para o mundo que precisa e necessita ainda mais nos dias de hoje. Você vai então ir por aí conversar com alguém e você só ouve coisas ruins. Você é chamado a poder levar esperança àquele coração, a enxergar, a fazer essas pessoas enxergar com os olhos da fé algo que pode ser mudado, transformado na medida em que nós então nos abrimos à mudança, à transformação. E para isso é preciso então voltar novamente ao convite do casamento para com Deus. E aí nós podemos ir para o Evangelho de hoje. Olha só, o Evangelho é muito conhecido nosso, né? Ricos em sinais, mas que vou aqui então delimitar para que a gente possa então refletir aquilo que é o tema proposto para nós hoje, que é a esperança. Então, meus queridos amados irmãos, o Evangelho de hoje das bodas de Caná, que vai falar para nós, né, de um casamento. Olha que interessante, né? Mas que casamento é esse? Quem são os noivos que não tem nome, não fala nada deles? Só fala também, né, quem são os convidados para o casamento. Olha que interessante, não são pessoas qualquer, né? Olha só, Jesus e os discípulos e também a mãe de Jesus. Então vamos entender que casamento é esse. Como disse e repito mais uma vez, Deus sempre quis selar com a humanidade um casamento. E esse casamento, meus queridos amados irmãos, que nos falava também a primeira leitura de hoje, ele se cumpre em Jesus Cristo. Ele que veio selar com a humanidade esse casamento. Com a encarnação do Verbo, Deus se fez presente para poder então selar esse casamento com a humanidade. Mas olha que interessante, né? O prólogo do Evangelho de São João vai dizer: veio para os seus, mas os seus não quiseram. Ou seja, Jesus veio para toda a humanidade, mas muitos não querem, muitos rejeitam. E ainda nos dias de hoje também continua sendo assim. Deus, Ele veio se entregar por amor a cada um de nós, e muitas pessoas não querem, não aceitam, não apoiam esse amor, e vivem então procurando amor nas coisas materiais, em pessoas, e por isso se frustram e perdem o sentido da sua vida. Mas olha só, então Deus veio para poder selar esse casamento com a humanidade em seu Filho Jesus Cristo. Mas olha só que interessante, né? Desse casamento, né? Nós que vivemos esse sacramento rico, né? Para nós não é fácil, ou é fácil viver o sacramento do matrimônio? Não, porque há divergências, há situações, conflitos e muitas coisas que muitas vezes querem nos separar e nos impedir de poder então renovar o nosso compromisso selado diante do altar do Senhor. E poder selar esse casamento com Deus também não é diferente, porque são vários motivos, situações que vão tentar nos impedir de poder nos entregar a esse amor de Deus. E olha só, nesse casamento, logo então no início, veio a faltar o vinho. Interessante isso, né? Mas espera aí, veio a faltar o vinho, o que eu faço? Ligo para o Zé Delivery, eu ligo na Tegra e resolvo o problema? Não, não é isso. O vinho aqui, meus queridos amados irmãos, é sinônimo de alegria, é de esperança. Então está faltando amor, está faltando esperança para quem? Ora, entre os noivos. O noivo ali é Jesus, né? Ou seja, é o próprio Deus, que olhando ao relacionamento, o caminho que a humanidade vai seguindo, muitas vezes, com certeza, ele olha e fica triste, porque não é essa a vontade dele, mas o ser humano segue seus caminhos, sua escolha,
e vai caminhando rumo ao sofrimento, à dor e às enfermidades. E do outro lado, a noiva somos nós, que somos chamados então a selar essa união com Deus, esse casamento com Deus. Mas olha só, muitas pessoas querem se entregar aos prazeres da vida, às bebidas, à droga, à sexualidade e tantas outras coisas que vêm roubando o destaque de Deus na sua vida, vem tirando deles o centro da sua vida. Então, veio a pautar a esperança, porque olhando a realidade hoje, olha só quantos acidentes, né, de helicóptero, avião, por aí, a gente só olha coisas ruins, acidente, roubo, morte. Então muitas vezes nos faz perder a esperança. Mas olha só, Deus quer então selar essa aliança conosco, e para que isso então volte e aconteça, nós precisamos então desse vinho novo, o vinho da esperança, do diálogo, da intimidade, da oração. Tudo isso então presente na nossa vida nos traz de volta a esperança, e nós novamente nos retomamos o caminho de aliança com Deus, a nossa união com Deus, para que esse casamento seja selado dia após dia da nossa vida. Então não tem mais vinho, olha só, mas Jesus vai dizer: mulher. E quem é essa mulher? É Maria, né? Mas que no Evangelho de São João ele utiliza a palavra mulher. E vai dizer: mulher, por que diz isso a mim? Minha hora não chegou. Mas espera aí, que hora? Tem horário para poder então fazer entrega, para poder então trabalhar, olhar para o próximo? Jesus está dizendo que é a hora dele, onde ele vai se entregar e vai selar o casamento dele com a humanidade, é a hora da ressurreição, onde ele vai vencer a morte. Ali então Jesus sela o casamento com a humanidade, onde ele se entrega por amor na cruz por cada um de nós. E assim então, olha só, mas a mulher, Maria, né, ela então acredita, ela confia que Jesus não será indiferente à necessidade desse relacionamento, desse casamento que está para acontecer. Ele quer que aconteça. E a mulher então vai dizer o seguinte: olha só, fazei o que ele vos disser. Então, meus filhos, amados irmãos, é preciso entender que, e esse evangelho me chama a atenção, por que somente relata aqui João quem são os convidados, ou seja, Jesus e os discípulos e Maria. Ou seja, por que somente eles? Não disse que teve outros Pedro, outros João ali. Por que não destaca outras pessoas? Para dizer para nós que é o seguinte: nós, enquanto pessoas próximas a Jesus, podemos e fizemos a experiência desse amor, somos nós os primeiros a poder então ser chamados a selar essa aliança com Ele. E não podemos ser indiferentes, são aqueles que estão servindo, principalmente os mais necessitados. E olha só, avançando aí para o nosso Evangelho, vai dizer então das talhas de pedra que estavam ali vazias. As talhas de pedra eram então usadas para poder fazer o ritual da purificação, onde os judeus então se purificavam, né? Era a lei, preceito deles, e eles cumpriam esse preceito. Mas olha só, essas talhas estão vazias, ou seja, a religião do tempo de Jesus já não está conseguindo, né, promover esse encontro de Deus com as pessoas, porque a religião, ao invés de aproximar as pessoas com Deus, promover esse encontro das pessoas com Deus, está afastando as pessoas de Deus. Por quê? Exige deles um animal como expiação, exige deles tributos, isso, aquilo, outro, e as pessoas são pobres, necessitadas, não conseguem então ali cumprir aqueles preceitos, e por isso se afastam de Deus, se sentem longe de Deus. Então a religião perdeu o papel de poder ligar as pessoas a Deus, e não deve ser assim, porque a religião autêntica é aquela que une as pessoas e não separa as pessoas de Deus. Então, daí a importância de nós podermos então refletir o fundamento da acolhida, né, entre nós. Não podemos afastar, por pior que seja a pessoa, quem somos nós para julgar? Não podemos julgar, olhar os erros do outro, mas olhar a oportunidade que o outro tem de poder escrever uma nova história, de novamente estabelecer esse casamento com Deus. Então, é por isso que as talhas estavam vazias, mas Jesus manda encher essas talhas, e olha só, transforma aquela água em vinho. Novamente, a aliança poderá então ser concretizada, porque Deus ele veio alimentar, ele veio saciar a sede que o ser humano estava, não de beber vinho, mas da alegria, da esperança, que é fundamental na vida de cada um de nós.
E quantas pessoas, meus queridos amados irmãos, olhando para hoje, nós podemos então ver que são pessoas como mortas-vivas, porque perderam a esperança, não tem esperança, não tem sonho, não tem perspectiva de melhoras, tudo para ele é coisa ruim. E nós precisamos ajudá-los também a eles a poder então beber desse vinho novo que Jesus então veio oferecer para toda a humanidade. E assim então podemos avançar mais um pouquinho, para a nossa leitura, porque olha só, levada então a água, que foi transformada em vinho ao mestre-sala, como Jesus manda, o mestre-sala experimenta e vai dizer o seguinte: olha só, todo mundo serve o vinho bom, e quando já está todo mundo bêbado, embriagado, serve o menos bom, porque não sente mais nada mesmo, não vai xingar, não falar mal. Mas você guardou o melhor até agora. Tudo isso mostra para nós que quando nós selamos essa união com Deus, o melhor dele está sempre por vir. Deus nos surpreende, Deus tem sempre o melhor, porque no dia de hoje a gente encontra o seguinte: pessoas, um namorado ali está namorando, e ali então vai aquele jogo de conquista, quer mostrar o seu melhor, aí quando casa, parece que esquece tudo, porque não faz o exercício, aí a barriga vai crescendo, e afim, os cabelos vai caindo, careca, ou seja, não se cuida. A esposa da mesma forma, ou seja, perde então aquele jogo de conquista, de sedução, de poder dar sempre o melhor para o outro. Pelo contrário, vai dando sempre o pior, Nossa, mas você com essa atitude, eu não esperava isso de você, E não podemos ser assim. Olha só, a atitude de Deus, o melhor está sempre por vir no casamento com Deus. E no nosso matrimônio deve ser diferente. Então, meus queridos amados irmãos, tudo isso mostra para nós que o melhor de Deus está sempre por vir. Eu não sei o que é, mas eu espero e eu confio. Mas olha só, nem sempre é fácil a gente poder alimentar essa nossa esperança, Mas a segunda leitura de hoje nos apresenta um caminho em que nós podemos então, a cada dia de nossa vida, renovar essa esperança. Porque, como disse, repito mais uma vez, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E olha só o que Paulo diz na segunda leitura de hoje: irmãos, há diversidade de dons, carismas, mas um só e o mesmo Espírito. Ou seja, Deus, Ele sabe das nossas limitações, das nossas dificuldades, porque Ele habitou entre nós, Ele conhece cada um de nós, e sabe que nós, então, sem o auxílio e a graça dEle, nós nada podemos. E é por isso que Ele nos dá o Espírito Santo, com diversidade de dons, carismas, para que nós possamos, então, superar as nossas imperfeições e ser sinal do seu amor para o mundo. Então, os dons, carismas de Deus, que habitam em cada um de nós, que nós recebemos o nosso batismo, é preciso ser trabalhado e colocado a serviço da humanidade. Por quê? De nada adianta eu ter dons, carismas, mas guardar para mim mesmo, enterrar para mim mesmo. De nada adianta. É preciso colocar em serviço para a humanidade. E Paulo diz para a comunidade de Corinto, porque é uma comunidade onde então tem pessoas com dons, carismas, e umas se acham melhores que as outras. Não, eu tenho o dom da profecia, eu sou o bambambam. Você então tem só o dom da interpretação de línguas, você está lá no último patamar, você está abaixo. E Paulo vai dizer o seguinte: não, nada disso. Há o mesmo dom. Quem limpa aqui a comunidade, quem aqui prega, quem aqui proclama a palavra de Deus, quem toca, quem canta, quem é ministro, todos eles estão nivelados, porque para Deus não há distinção de pessoas, E nós precisamos então compreender isso e colocar isso em prática, porque nós temos essa grande ferramenta, que é o Espírito Santo, que habita dentro de cada um de nós, que nos ajuda a poder então vencer as nossas limitações, para que esse casamento com Deus jamais seja então ali, jamais deixe de existir entre nós, jamais deixe de acontecer, jamais então haja divórcio, nossa divergência com Deus. Não, isso não pode acontecer, porque quem sofre, meus queridos amados irmãos, somos nós, mas também toda a humanidade sofre e padece, porque Deus deixa de ser o centro da humanidade, e olhando a nossa realidade, nós vemos então as consequências de tudo isso. Portanto, meus queridos amados irmãos, nós hoje podemos então celebrar também o terceiro dia do trido em preparação à festa de São Sebastião, e nós possamos recorrer também a Ele, a sua intercessão, porque Ele nos ajuda a vencer todas as pestes, todas as doenças, a qual então a humanidade cada dia parece que vai sendo surpreendida com uma doença diferente, tantas situações, mutações de bactérias, de vírus, que vem trazendo enfermidade para o ser humano.
E muitas vezes, muitas pessoas que não têm fé, não enxergam com os olhos da fé, não veem que tudo isso tem um para quê. E podem, devem então nos fazer crescer enquanto seres humanos, para que jamais, meus queridos amados irmãos, a esperança que habite em cada um de nós seja ofuscada pelas dificuldades, pelos pecados, pelos erros que infelizmente assolam a humanidade. Que São Sebastião então interceda por nós, e Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que esteve presente no primeiro milagre dele, lá nas bodas de Caná, interceda também por cada um de nós, que passamos também por dificuldades, tribulações, mas que tudo isso nós possamos então ver sempre o agir, o mover do seu Filho Jesus, agindo e intervindo na história. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.